Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um BordaCast, o podcast mais subversivo do campo analítico. Eu sou o Ramiro Faria, estou aqui junto com o Jefferson Wayne, Paulo Henrique e Augusto Vaz Melo. E a gente vai, mais uma vez, falar aqui para vocês um pouco sobre os questionamentos e os apontamentos que a Borda tem a trazer sobre o campo analítico, especificamente falando, né? E esse podcast aqui é um podcast muito especial, um podcast que a gente ficou muito tempo pensando, elaborando, né? E que condensa uma série de perguntas que a gente vem fazendo, perguntas que vem orientando o nosso estudo, o nosso trabalho no campo analítico, que é um podcast que a gente vai focar basicamente nas relações difíceis, nas relações complicadas entre a psicanálise e o campo político propriamente dito, né? Então, sem mais delongas, vamos entrar no que interessa, né? Eu mesmo vou começar a falar, depois eu passo a palavra para o Jefferson, mas a gente já vem estudando esse tema da política, esse tema do que a gente está vivendo também, né? Que não é um período qualquer da história, né? A gente vive um momento terrível do nosso governo brasileiro, né? E do mundo como um todo. E então, a partir desses questionamentos, né? A gente lendo muitas coisas, né, a gente se deparou com algumas questões fundamentais sobre a própria questão da gestão neoliberal, né, que é a gestão mais presente no mundo hoje em dia, né, especialmente, né, em terrenos brasileiros, né, e a gente ficou muito pensando quais são as incidências, né, da gestão neoliberal, ou seja, da lógica neoliberal, na nossa própria prática, né? Porque eu acho que se tem alguma coisa que a gente pode, talvez, logo de cara colocar, e eu acho que todos nós estamos de acordo com isso, é que a teoria ela não está apartada do campo político, né? A teoria não é um fato puro, neutro, né? Que simplesmente não entra em relação com quaisquer eventos que estejam acontecendo no campo social como um todo. Muito pelo contrário, né? Quanto mais a gente estuda certas problematizações da gestão neoliberal, certas problematizações das próprias teorias, a gente vai ver que elas são, sim, respostas a certos problemas políticos, que elas estão, sim, ligadas fundamentalmente a certas vertentes e ideias políticas, né? Então, logo de início, eu acho que é importante a gente situar esse ponto que nos parece ser absolutamente decisivo, de que não há a teoria pura, né? Não há o conceito apenas concernido com a sua operacionalidade, enfim, neutra, digamos assim. Há sempre uma perspectiva, há sempre um pano de fundo por trás dos conceitos, e quando a gente interroga os conceitos, não abrindo mão de observá-los em seu quadro maior ou em seu pano de... ou pelo menos no pano de fundo que possibilitou que eles emergissem, a gente vai conseguir ver, a gente é capaz de ver, diria assim, a gente é capaz de ver coisas muito importantes para a gente conseguir repensar os fundamentos do nosso campo, né? Então, logo de cara, né, o neoliberalismo como um todo, né, fundamenta muito suas raízes, eu diria assim, na noção básica de indivíduo, né? Se você pega um livro da Jodie Dean, eu não sei se tem tradução para o português, chama-se Crowds and Party, né? Multidão, digamos, e partido, né? Numa tradução ali meio livre, não sei se tem tradução para o português. Ela vai falar uma coisa que eu acho muito, muito pertinente para o nosso campo, né? Que ela vai falar assim: o indivíduo é a vitória do neoliberalismo, né? Ou seja, o indivíduo não é alguma coisa que é dada, como a gente supõe que, né, desde sempre somos indivíduos e ponto final, mas a própria noção de indivíduo ela é uma vitória neoliberal. Por quê? Porque é justamente essa noção, né, essa individualização excessiva que, na teoria da Jean, na ideia da Jodie Dean ali, é aquela noção fundamental que impede, inclusive, que a gente pense coletivamente, né? Ou seja, se individualizar ou
reconhecermos-nos cada vez mais como indivíduos separados de uma massa, por exemplo, né? Acho que o PH vai falar até um pouco sobre a noção das massas também, né? Essa problemática toda, né? Mas cada vez que pensamos tão somente em nós mesmos como indivíduos, né? Na ideia da Jean, o que acontece é que nós somos incapazes de nos reconhecermos enquanto coletivo, enquanto classe também, né? Enquanto psicanalistas, podemos dizer, né? Mas, e aí a gente ficou, né? Pelo menos eu fiquei muito intrigado com essa frase quando eu li, né? Para pensar se isso teria consequências, né? Se essa gestão neoliberal, o Mark Fisher vai falar também na individualização dos afetos, ele vai falar que há uma capitalização dos afetos, ao passo que numa época fordista havia uma capitalização do tempo e do espaço, né? Você ia para a fábrica, voltava para a sua casa. Pós-fordista, né, a gente tem uma capitalização dos afetos, então você está sempre conectado, você sempre tem que dar o seu melhor, você sempre tem que ir além, se você não está trabalhando, você sente culpa e tudo mais. Mas então, eu acho que a centralidade da análise, talvez em ambos os casos, né, se fundamente nessa noção de indivíduo. E eu fiquei pensando também o tanto que isso é presente e pregnante no próprio campo da psicanálise, né? A gente discute muito isso, né? E a gente a gente chegou a essa formulação em determinado momento que é claro que nós trabalhamos com o indivíduo, né? A pessoa vem ao nosso consultório, mas talvez consigamos trabalhar de forma menos individualista, né? Ou seja, como que a gente pode pensar talvez uma clínica, pensar talvez uma prática que se atenha menos às individualidades, né, insulares, básicas, né, que supostamente fundamentam a essência do que nós somos, né? E enquanto a gente estava conversando um pouco sobre isso, né, a gente foi reparando também algumas noções, mais uma vez retomando aqui, né, a teoria não é uma coisa pura, a teoria não parte de um grau zero ali, uma perspectiva zero, podemos dizer assim para brincar, né? E, curiosamente, ou não, né, a gente vê muito difundido essas noções fundamentais, né, que acabam por produzir somente mais individualidades, mais ilhas isoladas, né? E eu acho que se a gente elencar aí pelo menos três termos, talvez fundamentais, a gente pode pensar a noção de desejo, a noção de gozo, talvez até a própria noção de sujeito, né? Porque nós pensamos sempre no gozo do sujeito. O sujeito goza do seu sintoma. O paciente que vem e reclama, ele tem um gozo dele aí, né? É alguma coisa que é excessivamente radicada em um indivíduo. É aquilo que singulariza numa acepção eu acho que, em geral, na psicanálise, a gente tem uma acepção muito rudimentar ainda do singular, né? O singular é excessivamente confundido apenas com o individual, com o que é tão intimamente seu, tão essencialmente seu, né? E eu acho que o gozo entra muito por aí, né? Levante a mão quem estiver escutando aí, quem nunca escutou essas expressões que eu estou colocando aqui, o gozo do sujeito, ele goza com isso e tudo mais. E não só o gozo, como também o desejo. Esse desejo singular, que é puro vazio, que é alguma coisa que se inscreve também no indivíduo de uma forma muito marcante. É a relação específica dele com, né, com a lei, digamos assim, ou com todas essas outras expressões que a gente costuma escutar também, né? E o próprio sujeito, né? A gente supõe que há um sujeito que, né, está ali naquele que nos fala, né? Que aparece ali na sua maior intimidade, nas superfícies da fala, nos escapes, nos tropeços, né? E esse sujeito diria respeito ao mais íntimo, ao mais essencial, ao âmago do ser, digamos, daquele que fala conosco, né? E se a gente analisa isso de uma forma um pouco diferente, né, a gente vai ver que a gente acaba produzindo cada vez mais individualidades, né? A pessoa vem, nos conta dos seus problemas e a nossa resposta, levados por essa teoria, é cada vez mais
produzirmos individualidades. O desejo é dele, o gozo é dele, o gozo está ali, o desejo está ali nos tropeços da fala, né? O sujeito é essa singularidade absoluta, digamos assim, o mais singular que há, né? E, de certa forma, eu acho que não é isso que a teoria lacaniana nos permite pensar, né? Eu acho, inclusive, a gente pode pensar, e aí levando à frente um pouco essa ideia de, ok, tratamos com os indivíduos, mas talvez não individualmente, né? Eu acho que a grande sacada para a gente pensar sobre essas coisas, né, é a gente talvez pensar um pouco para além do regime desse singular, entendido muito rudimentarmente como uma individualidade, né? E pensar para além das individualidades, pensar para além desse âmago, desse essencial que reside em algum lugar em nós, é justamente fazer esse giro, né, que eu acho que Lacan impôs com muito, muito rigor, né? Esse giro em pensar que a relação do sujeito é impensável sem esse campo do outro, né? O Lacan vai dizer no meu ensino que a relação da verdade é impossível sem a verdade é impossível sem a relação com o outro, né? Sem admitirmos a relação com o outro. Em 1966 também, no texto de Baltimore, o Lacan vai mostrar como é que não há esse rompimento dessa relação com essa outridade, digamos assim. Então, se a gente para pensar, né, o grande esforço de Lacan sempre foi pensar todas essas relações do sujeito, né, do desejo, do próprio gozo, né, remetidos fundamentalmente ao campo do outro, ao campo, né, desses significantes fundamentais, do campo da linguagem, dessas figuras do outro, digamos assim, né, quando localizados, porque nem sempre estão localizadas em algum rebatimento na realidade, né? Mas eu acho que a possibilidade da gente se remeter e de a gente investigar um pouco para além dessas insularidades, né, esses conceitos, por exemplo, o conceito de desejo, a gente entende que o desejo é o desejo do outro, né? Quando a gente, até no meu ensino também, quando a gente pega aquele exemplo do religioso e do neurótico do Lacan, né? O religioso, apesar dele não falar que eles são iguais, mas ele fala que o religioso é aquele que mata o animal porque supõe que é isso que Deus quer, né? Ou seja, a relação do desejo é uma relação que está inteiramente ligada ao campo do outro, aquilo que a gente supõe no outro, né? Isso sem falar para qualquer conceito que a gente pense, essa falta, né? A insistência nessa falta tão singular, nessa falta que é nossa, né? A gente tem que lembrar também que Lacan coloca a falta no outro, né? A Lacan não coloca a falta no sujeito, não coloca a falta no indivíduo, né? Então, assim, eu estou só elencando mínimos conceitos aqui, mínimas conceituações, né, para a gente conseguir ter um primeiro ponto de arranque, né, para a gente tentar possibilitar ou permitir uma leitura que possa, né, não se fundamentar tão absolutamente ou tão unicamente nessa noção de indivíduo. Uma noção que a gente sabe que visa, como eu disse antes, produzir essas insularidades, ou seja, essa separação absoluta do campo social, do campo político, né? A tese da Dinha é justamente essa, né? Produzimos individualidades para que não produzamos um campo social, um campo político, né? E que talvez a possibilidade da gente repensar isso na nossa prática ou na nossa lida com a teoria é uma possibilidade que, sei lá, quem sabe, talvez a gente possa um dia, né, chegar a se reconhecer como grupo, como classe, como psicanalistas, né? A gente adora falar isso, né? Somos uns, cada um na sua irredutível singularidade e tudo mais. Agora, produzimos isso nos nossos analisandos, né? O que produz ali, isso que eu estou falando, cada vez mais, em última instância, cada vez mais culpa, né? Cada vez mais, olha, está ali dentro de você, é isso que está dentro de você, isso aqui é você, né? Quer você queira, quer você não queira. E em relação à nossa prática enquanto coletivo, enquanto psicanalistas, digamos assim, a gente produz cada um uma coisa que não se comunica com a outra, que não pode se comunicar, porque cada um tem sua lida sintomática com a teoria e tudo mais. Então eu diria que para pensar, né, tanto clinicamente quanto no jeito que a gente lida com o campo que a gente fundamenta, né, faz cada vez mais sentido a gente pensar com muita suspeição, com muita ressalva no campo do individual, no campo do excessivamente individual, né?
Mas enfim, é isso que eu tinha para falar, né? Vou passar a palavra aí pro Jefferson Wayne, meu amigo. Vambora. Vambora, meu amigo, muito bom aí. Mas o ponto é por onde eu quero começar, tocando também nessas questões aí que o Ramiro apresentou, mas de uma forma um tanto quanto diferente, trazendo uma citação da famosa Dama de Ferro, né? Grande Margaret Thatcher ali, que falava o seguinte, que a cara do neoliberalismo, grande Margaret Thatcher. Então, em 87, em uma entrevista, né, Margaret Thatcher dizia o seguinte: eles estão endereçando os seus problemas à sociedade. E você sabe, essa coisa de sociedade não existe. O que existe são homens e mulheres individuais e famílias. E nenhum governo pode fazer nada, exceto através das pessoas. E as pessoas devem cuidar primeiro de si mesmas. Né? Então, só para complementar essa ideia, né, para dar uma resumida e complementar essa ideia, o Mark Fisher, lá no Realismo Capitalista, esse livro é fantástico, né? Ele fala o seguinte: já há algum tempo, uma das táticas mais bem-sucedidas da classe dominante tem sido a da responsabilização. Cada membro individual da classe subordinada é encorajado a sentir que sua pobreza, falta de oportunidades ou desemprego é culpa sua e somente sua. Os indivíduos culparão a si mesmos antes de culparem as estruturas sociais. Estruturas que, em todo caso, foram induzidos a acreditar que de fato não existem. São apenas desculpas invocadas pelos fracos. O que ele chama um cidadão, que eu não sei se está o nome, é Ismael, alguma coisa assim, chama de voluntarismo mágico, a crença de que está dentro do poder de cada indivíduo se tornar o que quer que seja. É a ideologia dominante e a religião não oficial da sociedade capitalista contemporânea, empurrada goela abaixo tanto pelos experts da TV e gurus de negócios, quanto pelos políticos, né? Eu diria também pelos psicanalistas. Por quê? Porque quando a gente vai para o campo clínico, e essa é uma questão importante, porque tanto se fala de singularidade, que o nosso campo, como o Ramiro bem colocou, é feito de individuais, né, de singulares, é um coletivo, né? Nós não fazemos massa, nós somos um coletivo, nós não somos um grupo, nós não somos... cada um conta-se de um a um, né? É de um a um, não todo, é um campo, mas que campo? Não é campo, são os campos da psicanálise, é a plural, né? O campo da psicanálise é sempre plural, é sempre o campo da minha leitura, é sempre o campo da minha clínica, enfim, é sempre essa coisa de que eu respondo por mim e você não tem nada a ver com isso, né? De onde é que está amarrado esse burro, né? Onde é que está ancorada essa ideia? Ora, é uma ideia política, né? Essa ideia de que são os indivíduos que respondem por si mesmos, né? Nós não precisamos formar grupo, nós não precisamos formar campo, cada um por si e ninguém por todos, né? Então, quando a gente vai para esse tipo de postura dos psicanalistas, a gente acha, olha, isso é uma postura dos psicanalistas, isso tem alguma relevância para a prática clínica? Tem toda. Porque você olha para a clínica, como o Ramiro indicou, com essa ideia de gozo individual, de gozo do sujeito, e o que a gente vê? A gente vê claramente essa direção de tratamento, em que se o gozo é individual, se é o gozo do sujeito, se é aquilo que ele tem de mais singular, o que ele tem que fazer? Ele tem que se haver com isso. É ele que tem que fazer alguma coisa. E se ele não faz, é porque é o gozo, né? É o gozo, é a satisfação, é o fetiche da mercadoria, como dizia recentemente um psicanalista famoso. É o fetiche da mercadoria, né? O gozo do sintoma. É aquilo pelo qual o sujeito tem algum tipo de apreço individual e ele não consegue se desfazer disso. Ora, porque tem uma satisfação. Ora, é porque goza, né? Então, o que é isso aí? É uma responsabilização. É uma responsabilização em que não existe mais o campo do outro. Ora, é uma tese milleriana famosa. O outro não existe, né? Se o outro não existe, o que eu tenho que fazer com isso que goza? Com isso que repete? Com isso que faz sintoma? Com isso que me incomoda? Com isso do qual eu não consigo me livrar? Tá
está dentro de mim. A solução é essa, né? Não está muito diferente do coach, não está muito diferente do Google da TV, como o Mark Fisher coloca aqui. A solução está onde? Está dentro de você mesmo, amigo. Se amigue com isso, o famoso amar seu sintoma. Se amigue com isso, né? Procure um jeitinho de se adequar individualmente. A solução é o self-made man, é você que faz por si mesmo, né? O seu sintoma é você. Se acostume com isso, se adeque a isso. Engraçado que a gente enche a boca para falar mal de psicólogo do ego, quando na verdade, quando a gente coloca as coisas muito claras da direção do tratamento que se tem contemporaneamente dentro da psicanálise, nós não fazemos muito diferente disso, né? É meramente uma ideia adaptativa de que o gozo é algo com o qual se deve se adequar e que se você está reclamando, pare de reclamar e faça alguma coisa com isso, né? Essa ideia de que cada indivíduo, né, que deve fazer por si mesmo, que você não deve culpar a sociedade, né? Ora, nesse livro também o Mark Fisher também fala dessas ideias de eventos, né, de shows e grandes eventos em prol de uma causa. Então, nesse fenômeno ele localiza também essa ideia individual de que é o indivíduo que é responsável. Então, o que é que se faz? Se faz um show, né? Apresenta-se várias, enfim, celebridades, né? Pedindo doações, e aí é o indivíduo caridoso, com o seu dinheiro, que deve agir. É o indivíduo que deve fazer para erradicar a fome, né? É o indivíduo caridoso que vai lá e se compadece e coloca o seu dinheiro no evento enquanto se distrai. Por quê? Porque não se deve esperar mais por uma proposta política, não se deve mais esperar por uma mudança estrutural que implique um coletivo, que implique o outro. Não, se deve fazer por si mesmo. Então, tem que partir de mim, indivíduo que estou na minha casa assistindo o show, ir lá e doar R$30, e doar R$40, e doar R$20 mil para erradicar a fome no mundo. Só depende de você mesmo erradicar a fome no mundo. Então, uma tentativa de apagar, tal qual a ideia do outro não existe, qualquer tipo de alteridade, qualquer tipo de campo, porque a ideia de campo implica o coletivo, qualquer tipo de relação com o outro, qualquer tipo de discussão, qualquer tipo de debate, qualquer tipo de implicação de uma ideia que implique o outro, né? Que coloque o outro em jogo, que coloque em jogo a política, que coloque em jogo a sociedade, que coloque em jogo as estruturas sobre as quais nós estamos, que nós estejamos, de certa forma, aparelhados, né? Essa é a palavra, aparelhados. E... Pois é, Jeff, é isso, né? Eu fiquei pensando muito quando você estava falando, cabe tanto a nós, que eu até, fazendo a brincadeira aqui, é como isso, né? O religioso vai lá e sacrifica a cabra, ou, sei lá, o carneiro, sei lá que animal que costuma ser sacrificado, porque ele supõe que é isso que o outro quer. Sim. Né? Só que se mesmo assim o milagre não vem, né? Não há em momento algum a virada, né, em relação a uma investigação dessa suposta demanda no outro. Mas não, você vai lá e você vai fazer outra coisa, vai fazer as cruzadas, digamos assim. Sim. Né? Ou seja, há sempre alguma coisa que ao invés de fazer esse giro em que isso que nós estamos supondo que está no outro, ao invés de isso entrar em questionamento, não, cabe-nos fazer outra coisa. Né? É o famoso, eu lembrei até do o que fazer do Lenin, né? Sim. Parece que a resposta da psicanálise em geral é se virar. Faça alguma coisa. Faça você mesmo. Coisa com o seu sintoma. Mas em momento algum faz-se o giro em que isso que eu suponho que é a demanda do outro, né, se coloca em jogo, porque não é o outro que tem que ser, né, de certa forma, investigado, né? Investigado como um fenômeno de linguagem mesmo, como aquilo que você supõe que é o que é dito ou o que é esperado de você, né? Seja por quaisquer figuras, mas mais fundamentalmente desse campo da linguagem. A questão nunca é fazer esse giro em que o outro compareça como um lugar de investigação também, para que essa demanda seja colocada em jogo, mas é sempre o que fazer. Então, vai fazer as cruzadas, vai fazer outra coisa, Exato. Vai fazer, né, mais oferenda, vai rezar um pouco mais, né? É você que não está fazendo o suficiente, né? É você que não está fazendo o suficiente. Vai fazer uma arte, vai fazer sublimação, né? Clássico. Solta esse fetiche aí, né?
Só ter esse fetiche com esse sintoma. Então é isso. Eu queria colocar fazer essas relações, né? O quanto o nosso campo e o que se diz dentro da psicanálise não está desatrelado de uma posição política. No frigir dos ovos é isso que eu estou falando. É de que as coisas não estão desatreladas. Muito pelo contrário, é uma posição política muito bem estabelecida, individualista e neoliberal. E como que essa injunção da Dama de Ferro aí que você citou, ela é muito presente, né? Demais. Você que tem que fazer alguma coisa. Você tem que fazer alguma coisa. Não é ter mandado de sociedade. Sociedade nem existe. É o que ela diz, né? É essa coisa, meu. O outro não existe. Vamos deixar aqui. Somos nós por nós mesmos. Então eu deixo por aqui. Vou passar a bola aqui pro meu amigo PH, que vai trazer algumas contribuições também. Arrocha. Muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado aí por essa bola passada, né? Bom, para os nossos propósitos aqui hoje, né? Eu queria comentar aqui algumas coisas que nós recolhemos das discussões em grupos que a gente fez sobre o texto do Psicologia das Massas e Análise do Eu, né? Que inclusive está fazendo 100 anos aí agora em 2021, né? Um texto aí centenário que de alguma maneira tá na boca dos nossos colegas. E aí aborda, né, desde o início do ano, se propôs de alguma maneira a investigar um pouco esse texto, né? E o curioso é que dentro da nossa comunidade, esse texto ele aparece como uma dessas análises neutras do Freud sobre a sociedade e a forma como os indivíduos se organizam em grupo, né? Então recorda até o comentário anterior do camarada Ramiro sobre a neutralidade, né? E lembro também o fato de que a nossa última revista, ela de alguma maneira se insere como uma produção da Borda que busca retirar esse véu de neutralidade dos conceitos que organizam o nosso campo, né? Mas, muito bem, para refutar essa tese muito difundida, né, de que ali no Psicologia das Massas, né, em 1921, o Freud ele faz uma espécie de diagnóstico neutro dos grupos, né, da política e tal. Para refutar essa tese, a gente, de alguma maneira, teria que se reportar aos intelectuais que o Freud, de alguma maneira, se serve dentro desse texto, né? Basta que a gente faça isso, né? Então, um deles, que certamente é o principal, é justamente o nosso colega Gustave Le Bon, né? E quem foi o Gustave Le Bon? Le Bon foi um antropólogo, né, que produziu aí uma série de reflexões entre o final do século XIX e o início do século XX, né? Então, nesse sentido, ele é importante que a gente considere que a obra do Le Bon foi forjada numa época que se constituía por uma série de alterações na forma como a sociedade se organizava, né? Então, é nesse período aí que nós temos, por exemplo, a derrocada da monarquia em alguns países, né? A ascensão daquilo que a gente convencionou chamar de repúblicas liberais, né? Então, tinha um movimento aí de efervescência rolando, né? Então, tanto que é exatamente nesse período que nós também temos uma maior organização de movimentos de massa que reivindicavam algum tipo de participação política dentro dos estados, né? Então, o Le Bon ele tem uma obra para falar um pouco dessa última questão, que é justamente a obra Psicologia das Massas, né? Que foi lançada ali em 1895, né? E esse é um texto de referência do Freud para pensar essa obra aí de 1921, né? E um dos pontos que me chamam mais a atenção nesse livro é que ele meio que desloca para a análise do terreno psicológico algumas questões de cunho social, né? Então, por exemplo, nesse período tinham muitas demandas por melhorias sociais, né? Então, as pessoas estavam lá insatisfeitas com a forma verticalizada com que as fábricas eram geridas, né? As condições aí insalubres do ambiente de trabalho, péssima distribuição de renda, né? A ausência do Estado no oferecimento de serviços básicos como saúde e educação. Então, a gente tinha, vamos dizer assim, esse diagnóstico, né? A gente tinha, vamos dizer assim, isso rolando. E o que acontece? Tudo isso estava em jogo e as pessoas estavam se organizando cada vez mais para protestar e exigir mudanças em todas essas áreas, né? E o que o Le Bon faz então? Ele fornece uma teoria que de repente retira essa discussão do espaço propriamente público e reenvia isso para o espaço clínico, né? Então, quando ele faz isso, ele no final das contas está dizendo que o problema
todas essas questões que estavam colocadas não residiriam, vamos dizer assim, no sistema de poder, né? Na estrutura da sociedade, né? Na luta de classes, né? Não se trata de nada disso. Né? A questão passa a ser uma questão psicológica, né? Uma questão, vamos dizer assim, de cunho mais clínico. Então, as massas se organizam o quê? De forma irracional, de forma infantil, né? De forma inconsciente, de forma violenta, né? Então, percebam quanto esse movimento do Le Bon, no final das contas, trabalha para fomentar a legitimação de uma série de opressões, porque ele naturaliza todas essas desigualdades e desloca o debate. Né? Então, é o tipo de trabalho, vamos dizer assim, essencialmente conservador. Né? Por quê? Porque ele visa proteger, né, quem está no poder, a burguesia, dos questionamentos que ela estava sofrendo. Né? Agora, dito isso, é preciso a gente notar que o trabalho do Freud de 1921 também está lotado desse tipo de concepção. Né? Então, o Freud constrói ali toda uma argumentação para falar das massas irrefletidas, né? Carentes aí de criticidade, né? As massas primitivas, cheias de certezas. Né? E é curioso porque o Freud chega a mencionar, inclusive, o socialismo nesse texto. Né? Então, ele diz que as massas socialistas estavam tomando o lugar das massas religiosas. Portanto, essas massas socialistas que estariam exercendo naquele momento toda a sua intolerância, né? Toda a sua desrazoabilidade. Né? Então, o que nós podemos nos perguntar é como alguém, né, em 2021 aqui, como alguém pode ler todas essas importantes indicações do Freud, né, dentro desse texto, encarar aí todas essas referências que ele de alguma maneira organiza dentro do texto dele, né, como o Le Bon, né, ler toda essa caracterização negativa que ele faz dos movimentos sociais de massa, citando inclusive o socialismo, como eu disse, e no final dizer que ele está sendo neutro. Né? Então, que neutralidade é essa? Né? Que tipo de movimento de neutralidade é esse que o Freud está colocando? Né? E percebam que toda essa visão estereotipada sobre grupos e movimentos sociais ainda continua vigorando com muita força dentro da nossa comunidade. Né? Então isso aparece, por exemplo, quando a gente vai falar do identitarismo. Né? Então, a gente adora utilizar esse tipo de vocabulário, né, para se referir aos grupos historicamente oprimidos que estão demandando algum tipo de mudança na estrutura social. Né? Então, os negros estão lutando contra o racismo, estão tentando se rebelar e tal, são identitários. Né? Então, a comunidade, né, LGBTQI, né, tá interrogando a psicanálise e as suas bases machistas, né, são obviamente identitários, né? Então, o que parece ser o identitário aí no nosso vocabulário? É todo grupo que de alguma maneira resolve questionar a naturalização de dinâmicas de violência no interior da sociedade. Né? É isso que a gente chama de identitário. Né? E aí entra toda essa retórica de que os grupos são narcísicos, né? De que os coletivos são imaginários, né? De que de alguma maneira aí tem uma violência, né? O narcisismo das pequenas diferenças, enfim, toda essa retórica, todo esse arsenal conceitual para de alguma maneira naturalizar essas dinâmicas de opressão, essas dinâmicas de violência. Né? Então percebam como a psicanálise, né, se a gente não refletir sobre essas bases teóricas e esses conceitos, a psicanálise pode fornecer algum tipo de movimento para manutenção disso que aí está. Né? O Ramiro quer falar, Ramiro? Você levantou aí o dedinho? Não, só um comentário, né? E para juntar talvez a minha fala, a do Jeff até com a sua também, né? Essa própria insistência nesse gozo singular, nesse sintoma tão singular e tal e tudo mais, é justamente isso que não faz comunidade. Né? Não dá para fazer comunidade, fazer grupo é uma coisa tão imaginária, porque o gozo é muito singular, é muito do sujeito, isso não entra em comunidade, isso não tem como entrar em comunidade, né, PH? E aí é isso, né? É tudo muito imaginário, é uma tentativa, parece até que o analista ele se sente um pouco até acima disso tudo, que fora essas tentativas aí de construir coletivos ou grupos, isso aí a gente sabe que tem alguma coisa chamada gozo, e o gozo não faz comunidade e tudo mais. Sim. O que é uma leitura do gozo extremamente naturalista, biologicista, enfim, mas isso não entra em questão aqui agora, mas vai lá pegar, só desculpa ter interrompido.
Não, que é isso, rapaz. Eu já estou acostumado com as suas interrupções e acho-as bem-vindas, né? Acho-as bem-vindas, viu? Mas vamos lá. É, pois é, né, cara? Mas entra esse movimento, vamos dizer assim, de psicologização. Eu tenho essa sensação, sabe? Sempre que eu escuto algum psicanalista falando sobre política, eu só vejo esse tipo de movimento de psicologização, né? De alguma maneira reduzir esse campo social e tentar a todo instante trazer essa discussão para esse campo propriamente clínico, né? E aí a gente tem todo esse discurso de patologização, né? Porque o Bolsonaro perverso, né? Então entra essa coisa das estruturas clínicas, né? Entra, vamos dizer assim, esse tipo de retórica, mas não só, né? Porque caminhando, vamos dizer assim, com essa psicologização, tem também essa ideia muito, muito clara, né, de que a gente está sempre fazendo uma leitura. Isso é que é engraçado. Se não entra o diagnóstico propriamente dito, entra essa retórica dos afetos, né, que também aí são são pensadas e são articuladas a partir dessa dinâmica individual, né? Então os bolsonaristas têm ódio, né? Tem muita pulsão de morte, né? Isso que de alguma maneira movimenta eles, essa destruição, né? E, enfim, entra todo esse debate. Mas o nosso desafio aqui na Borda é justamente, né, tentar retirar, né, essas bases teóricas conservadoras que determinam a forma como a gente lê e se insere em alguns debates e colocar no lugar teorias talvez mais subversivas, teorias que de fato contribuam para que a gente pense esse campo político, né? Teorias que de alguma maneira oportunizem que a gente saia dessa dinâmica aí do singular, né, do individual, porque percebam, né, que a escolha do Freud por Le Bon para fazer uma leitura das massas, né, ela não é necessária, né, ela pode ser mudada. Né? Então, por que nós ainda estamos aí, de alguma maneira, em 2021, para fazer uma leitura de massas legitimando, né, nos servindo de bases de um cara lá que lançou uma obra em 1895, o cara machista pra caralho, né? Contra movimentos de massa, o cara... por que a gente, de alguma maneira, está se utilizando desse tipo de arsenal? Será que a gente não teria condições... Né? Será que não tem nada disponível aí para pensar política que dê um tipo de resultado diferente para as nossas reflexões, né? Porque o que acontece se a gente tira o Le Bon, né? E coloca talvez aí o Marx, né? Ou coloca aí outros autores, né? O Hegel, mais com uma Borda tá estudando talvez mais detidamente nos últimos tempos, né? Então, o que aparece aí, né? Então, acho que é isso que talvez eu teria que falar, né? Hoje, por enquanto, né? E qualquer coisa eu interrompo aí quem vier na frente, mas por enquanto eu estou satisfeito aqui com o que eu falei. Vamos passar a palavra aí para o camarada Augusto aí, que está se coçando. Buenas. Tentar aproveitar o gancho, e vou acabar repetindo muitas coisas, mas queria retomar a intenção dessa discussão. Os camaradas vieram com alguma coisa já entregue, mas queria só situar, porque pode ser interessante para os outros camaradas aí do mundo que se interessem na intenção por trás dessa discussão, que é o seguinte, né? A gente tem aí 1 ano e pouco de existência, né, do grupo, e nesse 1 ano e pouco a gente se viu voltando-se para uma discussão e para um estudo sobre assuntos laterais à psicanálise à primeira vista, que foi nos trazendo, primeiro, elementos para a gente pensar um problema que foi surgindo aos poucos para a gente, que é o próprio grupo, a própria constituição e construção do grupo Borda. Então a gente foi se interessando e rumando para uma leitura e uma apreensão de noções e disputas e discussões
que acabaram levando a gente para a política, né, para poder investigar aí o que vem a ser política. Então, trata-se de uma coisa que está muito em voga, né? A gente, quase toda semana, a gente vê algum colega nosso falando alguma coisa sobre política, né? Algum colega psicanalista fazendo algum texto sobre coisas como o camarada PH comentou, como muita pulsão de morte do nosso presidente, ou então perversão do nosso presidente, enfim, e nós seríamos, portanto, os arautos da pulsão de vida, que teríamos que resistir no um a um singular de cada um de nós contra os avanços nefastos da pulsão de morte ou do gozo, né? Tanto faz como vocês queiram. Então toda semana tem um texto ou algum colega nosso comentando sobre isso. Então o tema político ele é absolutamente atual, mas eu queria reforçar ou pelo menos sinalizar a política naquilo que diz respeito à concepção e constituição da formação do analista. Quer dizer, em certa medida, nós temos que reconhecer, de uma certa maneira, que a psicanálise é um exercício liberal. Ela não é uma profissão, porque ela não tem nenhum tipo de regulamentação jurídico-estatal, ela tem um reconhecimento informal da sua prática. Então, ela é um ofício que é absolutamente liberal. E aí vamos entrar um pouco devagarzinho para ver o que quer dizer um ofício liberal. Mas antes de mais nada, vou chegar a isso, eu queria já colocar a questão que é o seguinte: o que seria de fato? Eu acho que se atentem para essa pergunta, porque ela é uma pergunta absolutamente central no Grupo Borda e, enfim, para aquilo que a gente está tentando discutir para além do Grupo Borda, que é o que seria de fato uma clínica ou a psicanálise concernida com política, com o campo político. É a psicanálise política? Quer dizer, um parênteses aqui necessário, que a gente vai encontrar as duas lateralidades dessa questão, que, por um lado, nós vamos ter uma defesa de uma espécie de neutralidade, né, como os camaradas apontaram, ou seja, um apartamento científico e técnico de questões ideológicas e políticas, como se a psicanálise pudesse se sustentar em função pura e simplesmente dos seus axiomas. Enfim, para quem tem interesse nesse tipo de discussão, uma dica vai aí o Althusser, um deles, enfim, o próprio Poiré tem algumas discussões sobre isso, mas é como se houvesse uma separação radical, como alguns colegas inclusive colocam, entre teoria e justiça, né? Lembrando que o Lacan teria colocado a psicanálise como uma ética, isso de alguma maneira já nos colocaria advertidos para essa arbitrária e precária divisão entre ciência e ideologia, ou técnica e política, ou mesmo, digamos assim, sistema formal, escrita e conteúdo político contingente e histórico. Então vejam, aí já temos um problema. E temos uma outra veia dessa discussão que vai dizer simplesmente que tudo é político. Ora, tudo é político. Tudo ultrapassa ou seja, todas as esferas do âmbito vital, né, é necessariamente política. Não sabemos bem se o caminho é por aí, né? Primeiro, talvez seja o caso da gente entender o que é política, né? Vou aqui dar uma chave assim, para vocês poderem retomar e talvez entender. Vou dar uma dica aqui de leitura para os camaradas, que ela é absolutamente necessária, que talvez valha a pena a gente dê uma olhada nas coisas que estão ali, que é o Platão e o Aristóteles. Lembrando que o Grupo Borda há algum tempo já vem discutindo e estudando junto filosofia, mas dois textos talvez que não são, assim, são inultrapassáveis para a constituição do pensamento psicanalítico, e de uma maneira geral, pensamento filosófico e político, a ética e a política do Aristóteles, né? Então, na política, o Aristóteles diz assim, está no primeiro livro: as primeiras uniões entre pessoas oriundas, abre aspas, né, as primeiras uniões
entre pessoas oriundas de uma necessidade natural são aquelas entre seres incapazes de existir um sem o outro. E aí ele vai elencar, lógico, é preciso ter uma leitura um pouco... Tem que ter um pouco de boa vontade com quem diz que é absolutamente necessário para o funcionamento da vida que haja uma relação entre senhor e escravo. Então a gente tem que ter uma certa boa vontade para poder ler isso, mas o que eu quero chamar a atenção é que há uma necessidade natural. Então na política, Aristóteles abre a política com a ideia de necessidade natural. Então é importante a gente ler o grego para a gente entender a dinâmica que está por trás do que se chamou, enfim, do que a gente pode entender como o que é a modernidade. O que mudou de fato? Né? O que mudou, o que trouxe para a gente mudanças significativas no campo da ciência, no campo da ética, no campo da política. Então é importante a gente ter uma noção básica, mínima, que eu acho que aqui vai ser um parêntese do parêntese, para a gente já só situar o problema político. Então é importante ler esse tipo de trabalho para a gente entender qual é a chave da discussão aí. Né? Podemos colocar no centro da discussão da modernidade, entre inúmeros fatores, a desnaturalização dos laços. Para quem se interessar um pouco mais detalhadamente sobre essa discussão, vocês podem ler o texto do camarada PH sobre pulsão, que ali tem já uma argumentação sobre o papel da desnaturalização, que nós devemos ainda ter atenção, né, com relação às pulsões. Então, hoje, a partir da modernidade, a gente tem uma concepção de liberdade, né, diferente, distinta e necessária daquilo que surge com a desnaturalização desses laços. Então nós podemos ser o que a gente deseja. Liberdade é isso, é fazer planos e realizá-los. Essa é a novidade trazida pelo quê? Pelo liberalismo. Então, o liberalismo aliado à Reforma Protestante, ao capitalismo, à Revolução Francesa, enfim, isso que vai ser considerado o modernismo, é a chave para entender a relação e o jogo entre força, entre liberdade e desnaturalização. Então, aqui, obviamente, de novo, de um modo muito vago, né, é a capacidade da gente entender que eu posso livremente dar as minhas próprias determinações, e que eu posso, de alguma maneira, me autolegislar. Né? Quando essa determinação era pensada no mundo antigo, me vindo de fora. Eu não poderia ser outra coisa senão um ferreiro tal qual o meu pai. A liberdade, o liberalismo surge para colocar em xeque uma noção de determinismo natural, como diz lá, vimos agora muito rapidamente o Aristóteles. Ora, nós hoje estamos naquilo que Michel Foucault teria chamado uma reprogramação do liberalismo. Né? Ou seja, trata-se então, portanto e sobretudo, da maneira pela qual nós nos organizamos, de modo que o neoliberalismo, e aqui eu vou citar uma autora importante que tem um trabalho exaustivo sobre o neoliberalismo, que é a Wendy Brown. Então é importante entender. Um parêntese aqui importante, hein? A psicanálise não tem chaves para pensar o conteúdo da política. Fiquem com essa advertência, porque vamos só rapidamente, porque isso aqui é muito importante. Como o senhor Lacan define a política? O consciente é a política, meu camarada. Você sabia disso? E por que o inconsciente é a política? A gente, talvez, nossos colegas parem um pouco aí nessa citação e não acho que não leem o resto do texto, mas enfim. Essa é uma citação de maio de 67, 10 de maio de 67, do seminário sobre a lógica do fantasma. Né? Quer dizer que o que liga os homens entre eles e o que lhes opõe. Então, a política é isso, o que liga os homens entre eles e o que lhes opõe. Essa é a noção de política do senhor Lacan, dita com todas as letras. Enfim, é uma noção política que é válida para nós? Isso é uma pergunta interessante, porque como o camarada Paulo agora falou, né, seria interessante a gente resgatar e ressuscitar ou manter vivo essa coisa chamada Gustave Le Bon? Quer dizer, vale a pena a gente entender, junto com Freud, que as massas e a constituição da polis ela é pensada dessa maneira. Ela é válida? É válida essa concepção de política que o senhor Lacan traz para nós? Bom, isso é um parênteses importante, porque me parece que toca no assunto que a gente está falando. Eu vou trazer mais uma noção de política para a gente debater, para a gente discutir aqui,
né? Mas lembrando que nós estamos no momento da reprogramação do liberalismo, como diz o senhor Michel Foucault, né? Então, Andy Brown diz assim, né? O neoliberalismo não é alguma coisa que primariamente toca na economia, né? Ela envolve a extensão e a disseminação de valores de mercado a todas as instituições e ações sociais, mesmo até se o mercado permanecer algo distinto. Então, tudo acaba por girar, na ideologia neoliberal, ao redor de uma gramática de lucros e dividendos, ou seja, de um cálculo de utilidade, benefício e satisfação. O neoliberalismo e a sua racionalidade produz, portanto, atores políticos, impondo uma racionalidade de mercado a todos os campos. Isso é interessante se a gente for pensar que, obviamente, e eu vou chegar nesse ponto e vou explicar porquê, obviamente, nós psicanalistas, todos nós, estamos muito confusos. Nós estamos confusos por causa de um resultado histórico de apagamento dos conflitos e da relação política que envolve a constituição da nossa instituição, ou aquilo que a gente pode chamar de psicanálise. Então nós estamos muito confusos. E essa confusão a gente vê de maneira muito clara e expressamente quando, por exemplo, colegas nossos falam que a psicanálise é uma empresa. Que a psicanálise tem que ser tratada como se ela fosse uma empresa e que o psicanalista tem que ser um empreendedor. Ora, por que nós estamos muito confusos? Porque nós não temos uma maneira pela qual nós possamos pensar a não naturalidade da racionalidade que nos organiza e nos determina como sujeitos de mercado, né? Como atores políticos, lembrando que é um apagamento da dimensão política. Refiram-se ao recente livro do pessoal da USP, do Safatli, do Dunker, refiram-se ao primeiro texto do Safatli, é um livro, se eu não me engano, chama-se Neoliberalismo como Gestão do Sofrimento. Então refiram-se a esse texto, porque o neoliberalismo, além de colocar-nos como atores dentro de uma racionalidade que mercantiliza todas as esferas da vida social, também apaga a dimensão arbitrária, contingente, que seria justamente o campo político. Então, o neoliberalismo se apresenta para nós como a naturalidade das relações, a ponto de nós, saídos frescos de uma universidade, não sabemos, propagamos falas como essa, nós não temos preparo para atuar numa sociedade capitalista. Quer dizer, nós saímos queixosos de uma universidade com relação à sua falta de formação para economia, né? Essa economia, né? A gente não é preparado para ser empreendedor. A falta moral das nossas universidades, das nossas formações universitárias, e olha que isso a rigor não tem nada a ver com psicanálise, mas tem a ver com psicologia e com o saber psi, a falta, né, moral dessas universidades é que elas não preparam para o capitalismo, e nós aí ficamos sem saber como lidar com dinheiro. Olha que coisa. Mais do que isso, olha que coisa interessante. Há uma falta moral no campo universitário, no campo social, que forma cidadãos em função de suas práticas e suas profissões. Essa falta moral se refere à incapacidade de produzir empreendedores. E essa é, portanto, a maior preocupação dos nossos colegas, né? E diante de, por exemplo, uma coisa muito importante, muito preponderante no nosso campo, que é o fantasma do militante. É o fantasma do psicanalista militante. É aquele que você pode tudo na psicanálise. Você pode, inclusive, em 2021, defender inveja do pênis. Mas você não pode ser militante. Isso vai contra a neutralidade do psicanalista. Isso vai contra todo o sistema científico e formal de uma leveza do psicanalista neutro. Esse é o fantasma. Quer dizer, nós concebemos tudo, né? Como diz o Mark Fisher, né? A gente concebe tudo menos o fim do capitalismo, né? Nós concebemos tudo menos o fim de uma maneira de pensar psicanálise. Esse que é o problema, que aí me parece importante retornar ao que eu tinha dito antes. Nossas formações são paupérrimas em matéria de política. E o que acontece? Aproveitando uma maneira de pensar, como meus camaradas tão bem exporam, individualista, pessoalista, singular, nós tentamos dar conta disso como individualmente. Por quê? E aqui uma definição importante de política. Política, o processo político,
é um processo de luta ou pela manutenção, manutenção e gestão da ordem social, ou pela sua transformação radical. Então, trata-se de um processo em que formas de organização partidária e de classe e seus sujeitos políticos se organizam em função ou da manutenção ou da transformação social. Ora, nós psicanalistas, a que ponto nós aceitamos a radicalidade da transformação da ordem social? A que serve, se não é a transformação social, a manutenção da maneira pela qual nós sofremos, nós nos individuamos, nós gozamos, nós nos relacionamos, e a que serve a manutenção da psicanálise como instituição, como mantendo pessoas confusas, pessoas que não têm como pensar política de outro modo, senão entender que é uma empresa, né? Que uma coisa é o significante e outra coisa é o dinheiro. Pessoas que não têm a capacidade, porque estão confusas, não é por mal, né? Que estão confusas e não têm a capacidade de entender que por trás de uma dinâmica financeira, por trás de um sofrimento agudo, tem desemprego, tem luta de classe, tem incapacidade de dar conta de botar comida na mesa, tem Covid, tem um presidente genocida. São múltiplos fatores que vão muito além do seu significante aí. Só para terminar esse ponto, o campo da política ele se atrela ao campo da sociedade civil, onde liberalmente as pessoas vão exercer seus planos de modo organizado e relacionado aos planos dos outros. Então esse campo político é um campo poroso por onde se ultrapassam as determinações pessoais em função de um todo, de um universal. Aí, universal também é uma palavrinha tão asquerosa para a nossa comunidade, né? Enfim, quem não pode pensar a universalidade não pode pensar classe. Quem não pode pensar classe não pode pensar coletivo. Quem não pode pensar coletivo não pode se ver implicado no que os seus colegas e camaradas fazem. E se a gente não pode se ver implicado no que nossos colegas e camaradas fazem, nós psicanalistas, nós fazemos uma coisa cada um por si. E aí não tem política, não tem nada. E aí para terminar, que eu acho que é um ponto que vale a pena dizer, não há pensamento político em psicanálise que seja sério, que não coloque em xeque a psicanálise, que não coloque em suspenso as suas mais evidentes, desde o Sr. Freud, com a sua concepção de massa ou de mulher, até o Sr. Lacan, com a sua concepção de psicótico e de trans. Enfim, não há maneira de pensar um posicionamento rigoroso que sirva como justiça em função da coletividade e em função da universalidade, que não possa colocar em xeque a existência do próprio campo. Quer dizer, não há, a rigor, não há como se posicionar politicamente em função de tudo isso que nós estamos acompanhando, né, sem arriscar, sem colocar em risco a existência da psicanálise, sem poder dizer eu quero transformar isso. Eu quero superar, por exemplo, essa historinha de Gustave Le Bon e pensar o que é um coletivo. Lembrando que coletivamente é uma maneira outra de pensar, coletivamente que se forma, trocando, disputando, conversando, errando, corrigindo, pensando junto, propondo. Então, vejam, se a gente não está disposto a colocar em risco o que a gente faz, é mais um exercício liberal, caprichoso, em que a gente trata sofrimentos liberais caprichosos. É isso. Vamos lá. Vamos debater mais. O que eu estava pensando aqui quando você falava era da fala do Bill Clinton, né? De que é economia, idiota. Quer dizer, não economia, idiota. Não estou falando de política, não. Estou falando de economia, né? Sim. Quando você falava do psicanalista reclamando que não tem, ou do psicólogo, sei lá, reclamando que não tem formação empresarial dentro da faculdade de psicologia, dentro dos cursos, enfim. Eu vivo da minha clínica, não sei o quê, então eu preciso dessa formação empresarial, né? É a ideia do Bill Clinton, é economia, idiota. Isso aqui não tem nada a ver com política, isso aqui é puramente economia, mal sabendo que também está falando de política, né? E esse é o efeito
dos conceitos, né, que a gente estava debatendo, né, que nem o Augusto falou muito bem, né, há esse apagamento da dimensão de que há uma disputa, né, essa é a grande magia, né, digamos assim, do neoliberalismo, né, há o apagamento de que isso não é natural, então você fala, é natural. Né? E não é à toa que a gente, né, e acho que PH dá testemunho disso muito bem também, não é à toa que sempre que a gente vai pesquisando um pouco, a gente se dá conta de que a maioria desses argumentos conservadores, de última instância, se fundamentam num biologicismo, né, num naturalismo, né, que nem aquela citação do Bakhtin, né? Há sempre, ou seja, o que é o natural? O natural é a suposição de que não é impossível haver conflito sobre isso. Isso é absolutamente natural. Né? Você não vai discutir com o que é necessário. Né? Isso que o Augusto falou muito bem, né? Para a gente ver que isso não é necessário. Não é necessário, Lebon. Né? Então, o que está em jogo é que quando a gente fala que é natural, não tem como a gente supor que não é necessário. Por isso que há esse resgate natural. Há esse apagamento, né, por essas coisas. É a economia, burrinho. Né? Não há outro lado da Margaret Thatcher, né? A grande citação dela de que não há outra ideia possível, né? Não há outro lado, né? Ou seja, só nos resta isso, né? E é isso que a gente sempre comenta aqui sobre essa naturalização dos próprios conceitos, né? E eles se tornam naturais a partir do momento que a gente pode propor que eles são neutros, né? Que eles não representam uma amarração muito firme num campo político. Né? Num campo de conflito, né? Que se uma ideia, né, teve o seu expoente ali, não foi por qualquer coisa. Né? O Gustave Le Bon, inclusive, estava em pânico por causa da Comuna de Paris. Né? Todos esses teóricos das massas, eles estavam em pânico por alguma coisa que se chamou Comuna de Paris. Né? Então, quando ele vai falar que a massa é irracional, vai psicologizar, como o PH muito bem disse, a massa de todas as formas, bom, a gente vai supor que ele teve uma perspectiva neutra, né? Para um cara acordar um dia, estou falando do Le Bon ainda, viu? Para um cara acordar um dia e falar que o cérebro das mulheres é menor do que o cérebro dos homens, porque o crânio delas é menor, né? Esse cara não acordou e olhou para dois crânios e falou assim, realmente, o crânio feminino é menor do que o crânio masculino, então por isso, né, as mulheres são inferiores. Não, o movimento feminista estava ali já, estava começando o movimento sufragista feminino. Né? Ou seja, para a gente supor que a gente pega um conceito como o nosso campo tão pessoal aqui, né, tão próximo a todo mundo, gozo, para a gente supor que isso está lá, para a gente supor que isso habita o sujeito, né? O que a gente está fazendo? A gente está fazendo essa mesma naturalização. Sim, você está falando aí sobre essa coisa de naturalização, né? E é muito interessante isso, porque eu li um livro há muito tempo atrás, mas é um livro do Badiou, né? Aquele Paixão pelo Real, eu acho que é o nome. Mas tem uma parte em específica que o Badiou vai falar um pouco sobre essa coisa da economia, né? Que o camarada Jeff trouxe aí, né? Essa coisa, é economia estúpido, né? Mas tem uma hora que ele vai falar sobre a economia e ele vai mostrar que a economia ela se impõe como auto-evidente, né? Porque os números, né? Essa ideia de uma espécie de ciência exata, né? De certa exatidão, de cálculos frios, né? Cálculos, vamos dizer assim, administrativos, né? Então, o número acaba se apresentando como auto-evidente, né? E ele tem realmente essa força, né? A ponto de alguma maneira, toda uma comunidade se organizar em função dessa ilusão, né, dessa mistificação ideológica, né? Agora esse é o ponto, né? O Badiou ele argumenta muito bem nesse livro, né, que por detrás dessa espécie de autoevidência do número, de concretude, existe toda uma discussão política, né? Então como é que se apaga isso, né? Então como é que, como bem disse aí o camarada Augusto, como é que o nosso colega psicólogo está saindo aí da universidade, né, e clamando aí por de alguma maneira ser formado numa espécie de lógica empresarial, né? Porque ele não teria aí ferramentas, né, para de alguma maneira se inserir dentro da sociedade. Como assim? Né? Porque é como se a preocupação dos caras quando saem da faculdade é isso. Como é que eu faço para ganhar engajamento aí no Instagram? Né? Como é que eu faço? Né? Que técnica eu utilizo para ganhar engajamento no Instagram?
Né? Onde é que eu compro seguidor, hein? Onde é que eu compro... Entende? Né? Então, vira, vamos dizer assim, o seu trabalho fica reduzido a essa ideia meio abstrata, né, de que você, de alguma maneira, está interessado somente nessa dimensão concreta e factual dos números, né? Quanto é que eu recebo no mês, né? E a gente não percebe que tem todo um discurso aí determinando a forma como a gente pensa e se organiza, né? Eu vinha falando isso um dia desses, né? Estava dizendo que é muito interessante também a forma como se coloca, né? Porque os psicanalistas não são uma classe trabalhadora, é uma classe empresarial, né? O cara quer se colocar como empresário, não é como trabalhador, não. É empresário, é autônomo, é o liberal, né? Então, quer dizer, eu me vejo na classe do empresariado, não do trabalhador, porque trabalhador é comum, deve ser empresariado. Então, é isso, é a lógica econômica neoliberal. Microempreendedor, né? O camarada Paulo falou aí do Instagram, que obviamente é um meio muito potente para difusão e construção de uma espécie de rede de trocas, né, de informação e de ideias, né, enfim, de discussões às vezes acaloradas, às vezes muito interessantes, mas mais do que isso, né, o Instagram é o meio pelo qual o capitalismo neoliberal se apresenta na sua forma mais... as redes sociais são isso, né, são perfil, portfólio da mercantilização da vida íntima, né? Quer dizer, é isso, né? Eu, psicanalista, tenho que colocar meu café da manhã, enfim, mostrar o que eu fiz, o que eu deixo de fazer, né? Então, isso faz parte do imaginário que se constrói em função desse mecanismo, né? O capitalismo ele se serve disso, né? E aquilo se apresenta como mais natural possível, né? Eu tenho que aprender marketing para ser um melhor psicanalista, né? E eu não posso sequer pensar em estudar, enfim, formações de grupo, estudar política, estudar Aristóteles, enfim, ver as dificuldades que tem implicadas aí num pensamento político. E mais do que isso, acho que aí talvez seja um dos nossos maiores tabus, né, que é pensar não a política de uma maneira psicanalítica, mas pensar o que é a política intrapsicanálise, né, o que são isso, que inclusive isso que o senhor Lacan comentou, o que liga e opõe os psicanalistas, o que forma esse laço, o que garante que você vá para uma escolinha e assista lá um dos nossos colegas falando, e isso diz o quê? Quer dizer, o psicanalista se autoriza de si mesmo. Ora, o que acontece nessa formação, né? Vejam, a grande realidade é que nós estamos todos muito confusos, né? Isso só pode produzir confusão, né? Só pode produzir massas e massas de pessoas que estão se formando jovens, né, como nós fomos e somos, né, jovens, e sem saber muito bem para onde ir, sem saber muito bem onde se escorar para não cair, né, sem saber muito bem como faz, porque em última instância não pode ter grupo, porque o grupo é essa coisa infantil, como bem mencionou o camarada Paulo, essa coisa infantil, e aí tem o tal do mestre. Você não pode ter mestres, né? A verdade ela não pode estar na posse de ninguém, né? Tem que ser essa coisa liberal, né? Essa coisa, né, neoliberal, em que é cada um por si. E cada um por si, de fato, na prática, é todo mundo confuso, né? Sem saber como lidar com dinheiro, mas sem saber como lidar com seus pares, sem saber atender, sem saber entender o que organiza a psicanálise, sem reconhecer a psicanálise como uma instituição, sem reconhecer um universal que nos determina, né, né, lembrando que para ser psicanalista você precisa ser um membro, e aqui uma definição importante, né, que talvez a gente precisasse estudar mais lógica para entender a relação entre o universal, o particular e o singular, mas para ser um psicanalista você precisa ser um membro singular de um grupo. Então você pode ser singular, lembrando que o universal é a nossa classe, os psicanalistas, a psicanálise. O particular é um membro indiferenciado dessa classe. O individual é um membro único, então você é um membro único de uma classe, que não se reconhece como classe, que recusa qualquer espécie de reconhecimento de classe enquanto classe. Né? Isso gera o quê? Confusão. Sim. Então não é por mal, né? Exatamente, é isso que eu ia falar, né?
é uma incapacidade de se reconhecer, porque não há o pensamento que esse reconhecimento tenha que vir de alguma instância, né? Mas esse reconhecimento parte apenas desse aspecto liberal de que aquilo que é meu, né? Isso que é meu, a clínica é minha, a clínica é minha, os pacientes são meus, né? A leitura é minha, né? E isso dá guerra, isso dá briga, porque se o seu daqui a pouco entra em conflito com o meu, então ou é o meu ou é o seu. Né? Ou seja, não há é por isso que a gente estava comentando que essa singularidade, do jeito que ela é proposta, é uma singularidade muito rudimentar, né? Porque essa é a singularidade do eu mesmo, né? do si, do isso aqui é apenas meu. Né? E bom, é isso que o camarada Augusto falou, não se produz nada além de confusão. Exatamente, mas vamos lembrar lá, mais uma vez, fazendo um certo apanhado histórico, olha como é importante a gente ler os clássicos. Né? O que é a instituição estatal política para Hobbes e Locke, por exemplo, né? É a garantia efetiva de o quê? De assegurar a propriedade. Então, o Estado e o poder político, em última instância, é aquilo que vai assegurar o seu direito de posse, a sua propriedade. Então, é isso, né? A gente fica restrito a uma concepção em que a gente lida com a coisa como se fosse justamente e somente isso, e uma propriedade. Quando, em última instância, e aí entra um elemento importante para quem se interessar, há um elemento diferenciador que entra com o camarada Hegel, que é propriedade, em última instância, não é uma relação minha com alguma coisa, é uma relação minha com outros, com aqueles que reconhecem aquilo como meu. Então veja, o que faz o Hegel com o pensamento político que vem de Hobbes, Locke, Rousseau, né? Ele coloca a propriedade é uma relação entre outros, entre pessoas, entre indivíduos, entre sujeitos, que opera na base do reconhecimento. Então, se eu coloco uma caneta num bar em que eu estou sentado, eu preciso de alguma maneira instanciar isso num coletivo e que o coletivo reconheça a caneta como minha, que senão não é propriedade minha. Então aí tem uma maneira crua, ingênua de pensar um pouco essa relação, que obviamente isso é muito mais rico, mas veja, a dinâmica da coisa. A minha propriedade depende do coletivo, depende daquilo que diz respeito aos outros, como que os outros entendem a noção de propriedade como minha. Então a política também tem a ver com isso. Tem a ver com reconhecer que aquilo que é pessoal, individual, depende de uma constituição de classe. Né? Depende de como que essas forças e esses atores se organizam politicamente. E repara, essa lógica vai tão longe e é de tal forma naturalizada que é isso que a gente estava conversando no início. Né? Quando a gente entra, por exemplo, numa clínica, né, a gente fala que isso é dele, isso é do paciente, né, isso está nele. Quando a gente está conversando sobre o campo analítico, a gente fala alguma coisa, isso é seu, você tem que resolver na sua análise, né? Ou seja, não há o mínimo reconhecimento do nosso, né? Daquilo que a gente se reconhece, mas não, isso é seu, você tem que resolver na sua análise, isso é a sua leitura, isso é o meu não sei o que e tal. Então a gente faz isso com nossos pacientes, quando a gente predica tudo neles, isso é propriedade sua, esse gozo é propriedade sua, esse sintoma é propriedade sua, e a gente faz isso conosco, quando a gente fala que, olha só, peraí, não vai falar que Freud era machista não, porque isso aí você tem que ver na sua análise, que deve ser relação ruim que você tem com seu pai. Né? Ou seja, bom, ok, o que a gente produz com isso? Nada. Ou, como o camarada Augusto disse, confusão. É engraçado porque esse negócio do café da manhã, porque o que é que você faz para adquirir engajamento? Você escancara a privacidade, você mostra o café da manhã, né? É para o campo do privado que você leva as pessoas, então é isso, para conseguir o engajamento eu tenho que apresentar a privacidade, aquilo que me é mais íntimo, ou seja, meu pão com manteiga ali de manhã. Gente, vamos ficar por aqui então, essas últimas considerações aqui, né? Queria agradecer mais uma vez, em nome do Grupo Borda, todo mundo que acompanha o nosso BordaCast, o podcast mais subversivo do campo analítico. E um abraço aí para todo mundo que está escutando a gente. Mais uma vez, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite aí, né? Está finalizando o que nós vamos, né? Que até falamos durante um bom tempo e não falamos tudo, então estamos finalizando o que será doravante conhecido como a parte 1 do BordaCast sobre as questões políticas. Um abraço a todo mundo e um abraço, Jeff, um abraço, PH, um abraço, Augusto. Tamo junto, meus camaradas. Tamo junto. Boa noite, gente.